Olá, pessoal. Eu sou a Jaqueline e hoje estamos aqui para a gente fazer o nosso Fapuga Cash, o podcast realizado pelos alunos aqui de Administração e Gestão Hospitalar da Faculdade Fapuga. Eu me chamo Jaqueline, trabalho há 8 anos na área da saúde. Trabalho atualmente numa unidade de pronto atendimento 24 horas, que fica localizado na Zona Norte. Somos referências hoje de pronto atendimento. E agora a gente vai bater um papo com os meninos, Guilherme e Romeu. Olá, boa noite. Eu sou o Romeu, aqui do curso de Administração. Atuo na área da saúde há 2 anos e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui. Bom, me chamo Guilherme, eu sou aluno aqui da Fapuga, estou no 3º semestre de Administração. Trabalho no hospital particular, na região central de São Paulo, na Paulista. E vamos falar um pouquinho aí sobre a diferença entre um hospital particular e um público. Então, vamos lá. Hoje, atualmente, os serviços privatizados e o público, eles estão, sim, interligados. Hoje, na UPA, a gente recebe também pacientes conveniados. E, atualmente, assim, aonde fica a dificuldade são mais nas transferências realizadas, porque os pacientes, às vezes, passam mal na rua, é SAMU, é resgate quem traz para a gente. E aí a família solicita essa transferência, e o processo é um pouco burocrático. No caso, a transferência para um hospital particular. Particular. E tem uma área administrativa lá que faz? Temos. A gente tem... Na verdade, é tudo separado, né? A gente tem a nossa recepção, que hoje possui 4 administrativos para abertura de fichas e outras demandas. A gente tem o NIR, que é o setor de transferência, onde fica uma pessoa responsável das 7 às 4 e após das 19 às 7 da manhã. Uhum. E essa busca de vaga entre os hospitais? É o convênio que faz a busca de vaga? Ou vocês... Não, somos nós que faz essa tratativa. A gente recebe o paciente. Quando a familiar, geralmente é o familiar quem solicita, eu vou até esse familiar, peço a carteirinha e o documento de identificação do paciente. Tudo isso é tratativa de regulação para regulação. Então, é a nossa regulação da UPA Jaçanã com a regulação do hospital privado. Encaminhamos todos o processo por e-mail e aguardamos a resposta da regulação. E essa transferência que vocês vai? Quando o paciente chega lá no hospital particular de destino, ele vai diretamente para um leito ou ele tem que passar pelo pronto-socorro? Isso aí fica a critério de quem vai receber o paciente. Alguns pacientes, eles entram como pronto-socorro para dar o primeiro atendimento no próprio hospital. Outros já vão com o pedido de leito. Entendi. Lá no hospital particular, a gente recebe também os pacientes sem convênio. A gente tem um sistema lá que é o CROSS, né? Que faz esse sistema de regulação, ele que faz essa busca de vaga nos hospitais públicos, né? A gente só fica acompanhando as evoluções. Quando tem uma vaga cedida lá, o médico ele coloca lá, posso receber o paciente, aceito o paciente. E aí a gente só informa a família, que aí a família custeia a remoção até esse hospital, essa questão de transferência. Isso. Mas é só para paciente internado? Ou não? Não. Isso vai da porta também? Da porta também. Sem processo de internação? Sem processo de internação. Pelo SUS, a gente precisa internar esse paciente. Para poder fazer a transferência? A gente não pode jamais receber esse paciente e simplesmente transferir ele. A gente precisa internar esse paciente para a gente poder estar mandando toda a documentação para o particular. Nossa. É que lá, quando a gente recebe um paciente que não tem convênio, ele entra no particular. Sim. E aí, quando é feito um orçamento de internação no particular, geralmente o custo é um pouco alto. Então, a maioria não tem condições para custear uma internação no particular. Sim. E o hospital é de grande porte. E você, Romeu? Conte-me. Bom, no hospital particular, na rede privada, a gente, como o Guilherme falou, a gente utiliza o CROSS. E a gente tem um pequeno dilema que nem todos os pacientes aceitam, né? Então, nem todos os pacientes eles querem ir para um hospital público. Sim. Então, quando eles não aceitam o orçamento, quando eles querem ficar lá, mas não podem, a gente dá a opção do serviço público.
Muitos batem o pé, outros não querem ir. Alguns preferem até voltar para casa doente do que ir para um serviço público. É que ainda existe aquele preconceito do serviço público, né? Exatamente. Existe E acontece muito também das internações, quando o paciente tem um convênio, ele tem uma carência e o convênio não autoriza a internação. Sim. Aí a gente vai ofertar o cross, aí você fala, não, mas eu tenho um convênio. Mas mesmo assim, a gente falou, você está em período de carência. Geralmente, as carências entre convênio de exame é 3 meses, internação 6 meses e internação obstétrica é 300 dias. Como que é lidar com isso? Com essa... É porque a gente, assim, eu falo porque a gente no SUS, a gente está acostumado. Né? A gente está acostumado. É xingo, é bater boca, é o tempo todo. É o tempo todo com tudo. Eles causam por tudo. Então, assim, na rede privada eu pergunto porque, assim, eu não sei. Porque a impressão que nós, do outro lado, assim, do público tem é que a rede privada não tem esse tipo de acontecer... Como que eu posso te dizer? Ah, tem bastante. Essas brigas, esses conflitos. Tem bastante. A gente tenta sempre dar um caminho melhor para o paciente, né? Infelizmente, o hospital particular, ele é prestador de serviços dos convênios. Sim. Então, a gente só vai conseguir internar o paciente com a autorização do convênio. A partir do momento que a gente recebe a negativa do convênio, a gente dá 2 opções para o paciente. A gente fala assim, ó, a gente pode fazer um orçamento no particular, né? Você verifica quanto que vai ficar, se você tem condições de pagar, ou senão a gente tem que solicitar uma transferência para o hospital público. E como que é essa transferência? Como que é recebido pelo hospital público? Demora o processo? Não demora? Geralmente demora bastante, porque o público ele vai dar preferência para quem já está lá. Quem já está no hospital público sendo atendido vai... Sim, sim. Então, geralmente, acontece bastante da gente solicitar uma transferência, colocar lá no CROSS, no sistema, e aí o paciente acabar ficando no pronto-socorro 3, 4 dias, e aí o paciente acaba estabilizando, tendo alta, e às vezes não acontece a transferência. Na maioria das vezes. Às vezes, a depender da situação, a gente precisa, dependendo do quadro clínico do paciente, às vezes em conversa com os médicos, a gente às vezes precisa inserir o paciente no CROSS, mesmo sem ele querer. Sim. Porque ali ele não pode ficar, porque para manter um hospital de grande porte, o hospital não pode ter perdas financeiras. Então, ou o paciente arca no valor particular, ou a gente depende da autorização do convênio. E essa cobrança vem através de boleto, ou não? Depende do procedimento. Se é um procedimento via pronto-socorro, que é a maioria dos casos, tem que ser no ato. Então, às vezes, muitos ali não tem, ou até às vezes tem, mas 10 horas da noite o banco não libera o valor. Então, fica uma situação bem complicada. Aí, dependendo do quadro clínico, a gente precisa inserir mesmo contra a vontade. Entendi. Isso já é uma ordem de cima da gente, né? A gente, mesmo o paciente não querendo, não querendo aceitar o orçamento e não querendo a busca na rede pública, a gente tem que inserir na rede pública. E ali ele vai tendo todos os cuidados necessários onde ele estiver, se é no pronto-socorro, se já é internado, né? Porque quando o paciente chega como uma urgência, num estado muito grave, a gente acaba internando normal, ele vai recebendo todos os cuidados necessários e depois a gente vai ver na parte burocrática. Mas mesmo assim a gente insere no CROSS e quando sai a vaga, a gente informa, saiu uma vaga na rede pública e tal, a gente ainda pergunta, né? Mesmo se ele não aceitar, continua a busca. Então ele tem essa opção de não querer. Ele tem a opção de não querer ir. Entendi. A gente oferta, a gente eu tem falo opção. porque assim, na pública a gente não tem essa opção. O paciente ele tá ali, ele precisa de uma cirurgia de emergência, ele vai ter que ir, independente se a família quer ou não. E a vaga do CROSS, vocês já devem saber, ele roda São Paulo inteira. Né? Então, é independente do lugar. Isso pode ser na Baixada, pode ser no interior, pode ser do lado de casa, e ele tem que ir. Sim. A maioria das nossas recusas do CROSS é questão de localidade. Geralmente, o paciente mora na Zona Leste e sai a vaga na Zona Sul. E aí ele fala, como é que eu vou ir visitar meu parente? Eu moro na Zona Leste, tem que visitar na Zona Sul.
A gente tem esse problema. Por Porém, isso que muitas das vezes a gente não consegue transferir o paciente. então ele tem essa opção. Lá a gente Tem. não tem. Então, mesmo contra a vontade da família, com dor no coração, a gente entendendo o lado que o cara às vezes não tem o valor da condução para estar pegando a condução para se dirigir até lá, a gente tem que mandar o paciente. Porque ali pra gente a gente está visando o paciente. E no público a remoção Hoje as AMAs, pelo menos as AMAs e a UPA, possuem ambulâncias. Então, nós lá, a gente possui 2 ambulâncias, que é prestação de serviço da Starex. É uma UTI e uma básica. Então, os pacientes na emergência, entubado, com os casos mais graves, eles Não são tem. removidos com a UTI. Uhum. Então, só os casos psiquiátricos e uma da classificação de risco que a gente costuma dizer, conforme a classificação. Os pacientes menos graves, eles vão de básica. As AMAs são as básicas. Hoje a gente é referência, a gente recebe SAMU, Resgate, a Artéries, que é da Dutra e Fernando Dias, e as AMAs também. Então, a gente é referência e recebe todos esses pacientes para lá. Então, é bem cheio. Entendi. É muito cheio. Já. Isso. Lá vem. Você Lá vem. é líder de atendimento, né? Da UPA, né? Líder da recepção. Da recepção, Responsável né? pela recepção. Qual que é os principais desafios para lidar com os colaboradores da recepção? Tem muitos. São muitos. Eu tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa que eu prefiro... como que eu posso dizer? Eu não chego batendo. Eu chamo para conversar. Apesar de eu querer matar o coleguinha, a gente vai lá. Hoje mesmo foi um dia. Então, eu respirei fundo, contei até 10, entrei na recepção, dei bom dia para todo mundo e vamos lá, vamos conversar. O desafio é que ninguém é igual a ninguém. É você trabalhar isso diariamente com você. Isso eu trabalho todos os dias para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho toque. Eu vejo fila, eu olho, eu chego na recepção, eu olho, tem 5 fichas para abrir, eu já tô tremendo. Vamos, a gente tem que puxar. E eu tenho que trabalhar isso em mim, porque ninguém é igual a ninguém. A maneira que eu faço não é a maneira que você faz, não é a maneira que o Robeu faz, ninguém vai fazer igual. E eu preciso respeitar o limite do outro. Então, uns é mais lento, outros são mais que gostam de voar, o outro puxa a fila bem, o outro trabalha sozinho. Então, a minha dificuldade é lidar com isso. Sim. As pessoas não colaboram. Às vezes, o paciente está ali, ele já está com dor, ele já está nervoso, já tem 3 horas que ele está ali esperando. Vai lá na recepção, a pessoa vira as costas e sai andando. Eu não suporto isso, tá, gente? Sim. Eu tenho toque com isso. Eu acho que a gente precisa acolher. A gente tem que trabalhar E lá isso. tem colaborador o suficiente para a demanda que tem? Nós somos hoje, atualmente, em 480 funcionários, trabalhando 24 horas, plantão 12 por 36. São 4 plantões. Diurno A, B, diurno A dia, diurno A noite, diurno B dia e noturno B à noite. 480, isso contando com os terceirizados. Sim. Você puxa a fila também? Puxo, enche. Eu puxo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não fico parada. Eu tô lá dentro atualmente, eu tô trabalhando hoje na diretoria, mas assim, de 15 minutos eu passo na recepção. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Hoje juntaram 70 fichas no sistema por conta do surto de dengue. E tá bem difícil isso. Pra gente trabalhar isso, a gente teve que modificar o fluxo umas 10 vezes, porque nenhum fluxo estava funcionando. Então, quando o paciente chegava lá, a coleta era pedida pelo enfermeiro da dengue. Então, fazia o teste rápido na porta. E isso, lá dentro, atrasava, porque eram muitos. E aí, o paciente que fica de 4 a 5 horas para fazer tudo dentro da unidade, 4 a 5 horas ele estava levando só para coletar dengue. E isso estava impactando na recepção. Então, juntava 100 fichas, 120, e o paciente ficava lá. Então, esse paciente que ficaria 4, 5 horas, ele passava a ter 12 horas de espera dentro da unidade. Então, ele chegava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Então, eu sentei, isso fora a violência verbal, que era diária. A gente sentou, vamos mudar o fluxo. Então, hoje é o médico que pede. Então, ele precisa ser atendido primeiro para poder coletar os exames. Hoje, sim. Porque a gente entendeu que a gente precisa visar o paciente. A gente não tem que visar o que é melhor para nós. A gente tem que visar o melhor para o paciente. Quanto menos tempo ele ficar dentro da unidade, vai ser melhor para ele. Bom, enquanto a Jaque é uma pessoa muito paciente, Eu sou muito paciente. eu não sou nada paciente. Não tenho paciência. E Como assim, gente? mesmo trabalhando
com atendimento ao cliente Amado. e lidando... Não tô brincando. E lidando com colaboradores, as pessoas falam que meu corpo fala. Eu não sei se é bom ou ruim. Quando eu não gosto de alguma coisa, Seu não verbal fala. o meu não verbal fala. Fala não, grita, né? Às vezes não fala, depois grita. Então, às vezes quando eu não gosto de alguma coisa tá errada, às vezes eu não preciso falar. As pessoas Já olham vem. pra mim e já sabem que tem alguma coisa errada. Então, eles erram e eles mesmos consertam. Porque eles já olham pra mim e já sabem o que tem que fazer. E quanto a fluxo de processos que você comentou, às vezes é muito importante a gente revisar. Sim. Porque tem alguma coisa ali que não Vai tá passar. batendo. Vai passar. Que vai passar. Nada Sim. é perfeito. Sim. Então, às vezes, até um processo que tá bom, a gente precisa ver de novo o que a gente pode melhorar. Sim. Que, como você falou, a gente tem que focar no paciente. paciente. A gente precisa focar no cliente. Sempre. Então, a gente precisa ver o que é melhor para ele, pra gente poder implementar no Com nosso certeza. processo. Com certeza. Entendi. Quando um paciente vem reclamar com você, gritar, o que você... Quais são as suas atitudes? Você tem alguma estratégia para não Eu bater respiro boca? fundo. Eu respiro fundo. Segura na mão de Deus e vai, né? Seguro na mão de Deus. E vai. As vontades de sentar e chorar. Mas eu mantenho o meu profissionalismo. Ainda mantenho. É difícil. Porque na rede privada, a maioria das reclamações, o paciente tem razão. Não, na rede pública também. Exatamente. Na rede pública também. A maioria. Tanto que eu trabalho isso com a minha equipe. Eu sempre falo pra eles. O paciente, ele nunca vai vir no balcão gritar. Ele nunca vai vir Se brigar não com tiver você razão. se ele não tiver na razão dele. E todas as vezes que eu sou chamada, porque é eu, tá? Sobra pra mim. Tem 4 líderes na unidade, mas é eu que vou. E aí eu vou, eu saio. Às vezes as meninas falam, não, mas a unidade tá muito cheia, tá um caos, como é que você vai sair? Gente, ele não vai te agredir ali dentro. Eu entendo que se eu atendo ele com o balcão, eu entendo que eu tô colocando um obstáculo entre eu e ele. O balcão é um obstáculo. Então eu saio e vou. O que aconteceu? Ele sempre tem razão. Sempre. Seja pelo atendimento, seja porque a enfermagem não fez o papel que deveria ser feito, seja porque a recepção não ouviu. Às vezes eles só estão lá para nem fazer nada, não estão doentes, mas ele precisa desabafar, descarregar o dia dele. Ó, uma coisa que eu vejo muito no hospital particular é a comparação dos pacientes querendo comparar o particular às Com vezes, o público. com o público. Sim. Às vezes chega, às vezes a gente está em um hospital, a gente não tem como saber como é que vai ser a demanda do dia. Às vezes pode vir 1000 pacientes, às vezes pode vir não vir 100 ninguém. pacientes. Sim. E aí quando lota, às vezes as coisas acabam saindo, fugindo um pouco do controle, as pacientes vêm, eu tô em um hospital particular, isso daqui tá parecendo um público. Que isso, que aquilo, a gente Eles tem têm essa bastante- comparação justamente por conta disso. Eles não estão acostumados com isso, né? Pra gente lá, a gente escuta diariamente. O meu, assim, diariamente o que chega pra mim é, eu vou pagar um convênio. É. Eu vou pagar um convênio porque o hospital particular eu vou ser atendida primeiro, vou ser mais rápido, a atenção vai ser pra mim e não vou ficar aqui nesse lixo. É isso, mas na semana seguinte ele tá lá de novo. E ainda te leva bombom ainda pra amenizar a situação. Te deixar tranquilo. É assim na minha vida. Minha vida é essa, sabe? Minha vida. Mas eu falo que eu trabalho com amor. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu gosto de estar ali. E quando eu não vou, eu tô ligando. Sim. Como é que tá? Tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Uma das minhas estratégias para mim conseguir ter um atendimento melhor é se colocar no lugar do paciente e atender ele da mesma forma que eu gostaria de ser atendido. Então eu tento atender ele da melhor forma, da mesma forma que eu gostaria de ser. É muito bom também quando você recebe um elogio, nossa, obrigado pelo seu atendimento, obrigado pela sua ajuda, né? E essa é uma das estratégias que eu uso, assim, para mim não escutar muito xingo também. Funciona? Na maioria das vezes funciona, mas às vezes tem uns pacientes que não a gente querem não vai conseguir entender, mudar todo mundo. né? Porque mas... a gente, quando eu trabalho no setor de internação,
E ali eu solicito só a internação de urgência e emergência. E aí tem alguns convênios que demoram um pouco para autorizar essas internações. E aí o paciente vai cobrar a gente, mas infelizmente a gente fala, ó, a gente está aguardando autorização, né? A gente não consegue solicitar um leito, a gente não consegue internar você no sistema porque a gente está aguardando essa autorização. E alguns entendem e alguns Outros não entendem. Sim. Entendeu? E aí a paciência vai pro brejo. Ah, E aí, meu... A paciência vai pro chão, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha com saúde, a gente precisa ter empatia. Com certeza. Trabalhar com amor, porque se a gente Respeito. não quer estar ali, se a gente está ali por dinheiro, por qualquer outro motivo, as coisas Não fluem. as coisas não vão para frente, as reclamações dobram e o paciente ele precisa de carinho, porque ali ele entra com um problema, Sim. já está ruim e se a gente não trabalhar com amor, o problema dele pode ficar pior. Então, ele pode entrar com um problema e sair com dois. E a meta é entrar com um problema e não sair E não com sair nenhum. com nenhum. Exatamente. Sim. Tanto pra... Eu tenho um objetivo, né, que é me formar. Eu sempre quis ser uma gestora de unidade de saúde ou de um pronto atendimento. Não me imaginaria hoje estar numa UPA, que eu sempre falei, se fosse para mim ser uma gestora seria de uma UBS, de um lugar mais calmo, mas eu não me vejo fora da urgência e emergência. E sim, quem me incentivou foi sim a minha gerente. Eu tinha uma gerente que ela incentivava o máximo para mim. Você vai fazer porque você vai virar gestora. Então ela sempre me incentivou. Então eu vim e fiz. Quem me indicou a Fapuga foi o Matheus. E o Matheus a gente conversava muito. E aí ele me indicou e eu vim fazer por esse objetivo, me tornar uma gestora de uma unidade, que é o que eu gosto, é o que eu amo. A Jaqueline de antes não é a mesma de agora. Eu adquiri muito conhecimento em todos os sentidos, em todas as matérias. Eu aplico isso no meu dia a dia com a equipe de recepção, com a equipe de enfermagem, ou até mesmo a equipe médica. Só que hoje a matéria de estatística é a que está fazendo o meu dia a dia, porque foi presenteada com o fechamento total da unidade. Então, os gráficos, a apresentação para a diretoria, é tudo eu que estou montando. Bom, eu acho muito estranho pensar que eu trabalho num hospital. E faz o curso de administração. Porque eu tenho 20 anos e quando eu estava no ensino médio, se me falasse que com 20 anos eu estaria fazendo faculdade e trabalharia num hospital, eu ia rir da cara da pessoa que estivesse falando aqui. A faculdade me ajudou muito. Me ajudou muito em quesitos sociais e profissionais. Eu entrei de uma forma no hospital e hoje eu sou outra, graças à faculdade que me ajudou com muito conhecimento estratégico e social também. Eu falei que eu sou sem paciência, mas antes eu era muito mais sem paciência. E a faculdade ajuda bastante. Uma disciplina que ajuda muito é gestão de talentos, porque eu trabalho com muitas pessoas em vários setores. E eu aprendi a valorizar o trabalho do próximo. Porque eu acredito que uma equipe que trabalha em harmonia é uma equipe de sucesso. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem equipe. E a equipe que eu trabalho também precisa de mim. Eu acho que é um trabalho mútuo. E é isso, eu agradeço muito a faculdade que me ajudou e agradeço também muito a minha gestora que trabalha comigo hoje, porque eu costumo falar que ela foi louca de ter me contratado, porque eu entrei lá como auxiliar, depois surgiu uma vaga administrativa e eu não tinha experiência nenhuma. E ela fechou os olhos e falou, vai. E aí eu aprendi as coisas e hoje eu consigo
trabalhar. Isso, legal. Bom, eu estou cursando um curso de administração, mas trabalho na área hospitalar, né? Mas eu escolhi o curso de administração pelo fato de abranger muitas áreas, principalmente na hospitalar também. Mesmo cursando o curso de administração, eu consigo ser gestor no hospital, ou se eu querer ir para um outro ramo, eu também consigo. Teve algumas disciplinas no semestre passado, que me ajudaram bastante. Foi a de comportamento organizacional, me ajudou muito. Mudei bastante o meu comportamento. Ética profissional também me ajudou bastante. Hoje eu sei como conversar melhor, tanto com os pacientes, tanto com os colaboradores e com a gestão. Bom, eu quero agradecer a faculdade pelo convite. Gostei muito, já é meu segundo. E é isso, gente. Vem para a Fapuga. Aqui os professores são nota 10, administração. E eu só tenho a agradecer. Bom, é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês chegaram até o fim, parabéns. E eu agradeço muito a Fapuga pelo convite também, pela oportunidade. E os professores também por todos os conhecimentos e ensinamentos até aqui. E toda a paciência também, que então não é fácil. Bom, Tchau, tchau, até a gente. próxima.